Olá, seja bem-vindo à TV Legado e ao Pauta de Impacto. O nosso bate-papo hoje é sobre meio ambiente e por isso estamos nesse estúdio ao ar livre. Eu vou conversar com Guilherme Caran, que é coordenador de negócios e biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. E a nossa segunda convidada é Nathalie Interstel, que é mestre em políticas públicas e fez toda a sua carreira com a agenda ambiental e vai contribuir com a gente hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, por contribuir com esse assunto que é tão importante. Obrigado. Bom dia. Guilherme, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês trouxessem para a gente um diagnóstico de um panorama global. Quando a gente fala de questões ambientais, é uma agenda aí muito recorrente que envolve todos nós. Estamos caminhando, avançando, regredindo. Qual é o cenário global? Tem dados bem interessantes e bem recentes que até acabaram de ser publicados pelas Nações Unidas. Tem um painel de biodiversidade e serviços ecossistêmicos que olha só para esse foco de status da nossa biodiversidade global e os dados não são nada bons. A gente tem, por exemplo, tem um dado muito marcante que diz que em 50 anos, 1970 até agora, a nossa população dobrou, então a gente passou de 3 ponto alguma coisa bilhões para 7 bilhões de habitantes e isso fez com que a nossa economia global quadruplicasse. Isso exige mais alimento, mais roupa, mais energia para toda a população global. Então, isso pressiona os recursos naturais do planeta e isso faz com que hoje já haja mais de 1 milhão de espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção em diferentes níveis, fora aquelas que já acabaram. Então o nosso panorama não é animador. Nathalie. Eu acho que a gente tem uma caminhada aí, especialmente depois dos anos 50 que começou no mundo, em que a gente começou a perceber com mais clareza alguns problemas ambientais do lado negativo. Então não era só a natureza, sua beleza, o que ela nos oferece, mas os problemas, né, da nossa interação. O primeiro acho que foi a contaminação por chumbo, que começou a ser detectada, né? Depois disso a gente começou a perceber outros problemas ambientais, também por poluição do ar, que voltou a ser uma pauta agora super importante, mas também a gente ao longo do tempo foi entendendo, a ciência aumentou sua capacidade de entender os problemas. Então tem coisas que provavelmente nos anos 50 já estavam postas e a gente ainda não tinha capacidade de perceber. E aí com esse aumento hoje a gente tem, por exemplo, uma situação em que a gente sabe, né, que nós temos um grau de poluição plástica absurdo, que vem dos últimos 10 anos, a gente tem poluição do ar e a gente tem a questão da mudança do clima, que é absolutamente importante, todos problemas globais, muito grandes, mas que a gente tem capacidade de resolver também. Então, se a gente fosse elencar aí, quais seriam os principais desafios da agenda ambiental, já que ela se renova, se ressignifica a cada etapa, quais seriam os principais desafios da agenda ambiental para o século XXI, com esse aumento de população, com esse aumento de consumo? Eu colocaria que acho que é a forma com que a gente usa os nossos recursos naturais, né? Como a Nathalie colocou, já tem discussões de muito tempo atrás sobre tecnologia, sobre inovação, sobre como a gente poder utilizar o recurso natural, seja água, seja por meio da agropecuária, com um impacto muito menor do que a gente faz hoje para o nosso planeta. A gente tem uma matriz muito baseada em recursos, energia não renovável, desculpe, em base de petróleo. A gente tem uma economia muito voltada para a agricultura e agropecuária convencional e já tem formas muito mais interessantes de você fazer isso, garantindo a alimentação das pessoas. Então eu colocaria que esse é o principal desafio, é como a gente consegue suprir as necessidades básicas da população, mantendo qualidade na forma com que a gente usa o recurso natural. Tem um dado bem expressivo hoje, hoje dá para dizer que mais da metade do nosso planeta terrestre e marinho já está sendo explorado em algum grau pelo ser humano, com um impacto negativo, e a gente precisa, claro, vamos continuar usando isso, mas tem formas de se fazer melhor, né? E essas formas hoje em dia estão super bem discutidas e é uma questão de aplicar isso e utilizar a nossa inteligência científica e os nossos recursos políticos, a nossa capacidade de fazer uma boa política para que isso aconteça. Agora, tem uma máxima, um assunto muito debatido, que ainda é um conflito, eu acho que em alguns setores, principalmente no senso comum, mas para quem trabalha com a agenda ambiental, quando a gente conversa com essas pessoas, parece que é um conflito superado, mas eu vou trazer aqui para vocês, né? Esse paradoxo, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Afinal, Nathalie, tem como conciliar essas agendas? Tem como a gente inovar e é possível conciliar essas duas agendas? Tem, eu tenho total convicção de que sim, mas é importante que a gente pense de onde que vem isso, né?
A gente, por muitos anos, eu acho que de volta a gente tem que voltar lá para a década de 50, década de 60, naquela época se colocava muito os limites do crescimento. Então, é como se a gente não fosse aumentar a nossa população, como se a gente não fosse aumentar o nosso bem-estar, né, econômico, coisas todas que aconteceram. Estamos em quase 2020 e tudo isso aconteceu, temos mais que o dobro da população e tudo mais. Mas se pensava que o meio ambiente, né, ia dar esse limite. E, na verdade, um dado que é muito interessante é que a gente nunca deixou, na economia, né, se prova, que a gente nunca deixou um tipo de, por exemplo, energia ou um tipo de recurso porque ele se exauriu. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente sempre consegue, no meio do caminho, falar, putz, isso aqui não é mais o que me interessa, eu vou para um outro material, eu vou para um outro recurso mais interessante. Foi assim, por exemplo, com o marfim. Os pianos eram feitos de marfim. O que aconteceu? Criaram o plástico substituiu o marfim. Agora a gente tem o plástico que está aí inundando os oceanos por N problemas, né? Desde o descarte até o volume da produção, mas a gente tem agora essa necessidade de encontrar um outro caminho. E eu acho que essa inovação, e daí a inovação tanto do ponto de vista do indivíduo, quanto, né, das nossas relações, quanto do planeta, da economia como um todo, é o que dá o tom dessa conciliação, né? Então está absolutamente, eu acho que dentro do que a gente pode fazer. Só fazer um complemento, acho que essa lógica de desenvolvimento versus conservação, essa dicotomia, eu acho que já está deveria estar mais do que superada, porque hoje há um entendimento bem forte de que não é a conservação da natureza ou conservação da biodiversidade não se dá apenas para manter espécies vivas e viáveis no longo prazo. Ela se dá porque ela é uma necessidade para o desenvolvimento socioeconômico. Então, para a gente conseguir atingir, por exemplo, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, até 2030, essa meta que a ONU colocou para os países, a gente já tem a clareza de que não tem como fazer isso se a gente não tiver meio ambiente minimamente equacionado. Ou seja, não é um confronto, é uma soma que precisa caminhar junto para que haja desenvolvimento social e econômico. Perfeito. Precisa respeitar o meio ambiente e motivá-lo. Mas agora, a gente tem que lembrar o seguinte, tem gente que perde quando a gente concilia meio ambiente e desenvolvimento econômico? Tem. No individual. Quem que perde? Quem está cometendo crime ambiental, quem está pegando recurso natural de forma ilegal. Então tem perdedores nesse jogo, né? A questão é que esses perdedores agora, às vezes conseguem ser muito vocais, conseguem falar pra gente e dizer pra gente que não pode porque eu vou perder alguma coisa assim. Você vai perder, mas a gente precisa, né, de um ganho mais geral. Então tem que pesar aí essas duas coisas. E caminhando um pouquinho mais além, olhando para o presente e para o futuro, Guilherme, eu queria que você comentasse um pouco a perspectiva de negócio. A Fundação Grupo Boticário, na verdade, ela nasce da iniciativa privada, é uma empresa, é um negócio, gera desenvolvimento econômico, mas tem muito dessa mentalidade da sustentabilidade e agora você trabalha como coordenador de negócios. Como que a gente pode olhar para a perspectiva do empreendedorismo, dos negócios lucrativos e ao mesmo tempo ter um impacto ambiental positivo? Porque quando a gente fala de impacto ambiental, normalmente é negativo. Essa pauta é bem interessante. A gente a Fundação Grupo Boticário aprovou uma estratégia para os próximos 5 anos de trabalhar com o fomento ao empreendedorismo de impacto em conservação da natureza. Então isso é uma agenda que a gente vai ter aí pelos próximos 5 anos como uma agenda estratégica nossa e quem sabe por mais tempo. Mas o ponto é o seguinte, a gente tem uns estudos bem interessantes que demonstram que para a gente atingir as metas de conservação da biodiversidade, todos os países, eles estão investindo hoje 6 vezes menos do que deveria ser investido. E esse estudo também mostrou que filantropia e recursos públicos podem ser ampliados, então você consegue aumentar um pouquinho do recurso de filantropia e recurso público para a conservação da biodiversidade, mas mesmo assim vai chegar no teto e vai precisar de recurso privado, então recursos de investimentos, recursos da iniciativa privada. E aí a gente sabe que se a gente quiser que isso realmente aconteça, a gente precisa de negócios gerando impacto positivo para a conservação da biodiversidade ou negócios de impacto socioambiental. E é isso que a gente quer trabalhar, aqueles negócios que, além de ter um propósito de geração de recursos, de geração de capital, lucro, ele também tem essa preocupação, esse propósito por deixar um impacto positivo para a sociedade ou para o meio ambiente. Essa é a pauta que a gente está trabalhando agora, é uma pauta estratégica para a gente. A gente vai começar uma atuação mais localizada, específica, na região do litoral norte do Paraná, que é onde existe um grande remanescente florestal de Mata Atlântica, o maior remanescente contínuo, que vai do Paraná até o sul de São Paulo. E a gente acredita que o empreendedorismo de impacto, negócios de impacto em conservação são fundamentais para fazer com que essa área seja conservada. E a gente precisa movimentar a agenda por meio da
da capacitação de novos empreendedores, por meio de instituições intermediárias que apoiem esse novo ecossistema e também por meio de financiadores ou investidores de impacto que acreditem nessa agenda de que negócios também podem deixar impacto socioambiental positivo. Nathalie, falando em política pública, em agenda pública, como que o governo entra nesse novo momento que a gente tem os negócios inovadores como resposta para as nossas questões ambientais? É super interessante, né? Porque o pessoal do empreendedorismo, da inovação, eles adotaram um nome muito ambiental, que é o ecossistema. Uhum. Então tem uma forma de organizar todo esse pessoal que o Guilherme falou, os investidores, quem vai montar negócio, etc., que é o ecossistema. Cada um tem um papel. Eles colaboram, né? Tentam competir menos ou competir por uma coisa, enfim, comum. E o governo entra nesse ecossistema, quer dizer, o poder público não é um ente que vai lá, vai gerir, vai fazer tudo, não, ele é mais uma peça, né? E é importante cada vez mais que os governos, Estado, enfim, União, municípios, eles entendam que eles não são o todo, né? E aí eles podem aportar como? Eles podem aportar com recursos, porque a gente tem fundos públicos, né? E tem também capacidade de investir, os próprios bancos públicos, o BNDES, o Banco de Desenvolvimento, faz isso também. Mas a gente tem um outro lado, assim, o que é muito importante hoje? Os governos, eles são guardiães de dados que são muito importantes. E o empreendedor, o que ele gosta? Ele gosta de desafio, ele gosta de pegar um problema e falar, essa solução, está aqui a minha solução de mercado para isso. Em geral, ele depende desses dados, e esses dados não necessariamente estão aí abertos, estão aí disponíveis. A gente entra na agenda da transparência. Então eu acho que a transparência e pensar que a gente é um mundo cada vez mais digital, dá uma responsabilidade talvez nova, não sei se é nova, mas uma responsabilidade mais clara em relação aos dados, como também uma fonte aí, eu diria que o novo petróleo, mas o novo petróleo para uma economia de baixo carbono. Bom, acho que a gente gostaria de conversar muito mais sobre todos esses assuntos, mas caminhando para o final aqui do Pauta de Impacto, Nathalie, deixa um recado para a gente. Como que você enxerga, por um lado, uma perspectiva positiva do futuro, do que está por vir, se a gente conseguir implementar todas essas ideias que foram colocadas aqui, e do outro lado aquele alerta, se a gente não agir agora, o que acontece? A gente tem 12 anos aí para emitir, depois tem que baixar as emissões de gases de efeito estufa. Isso implica que cada um de nós, como indivíduos, mas também como sociedades e, enfim, como o planeta como um todo, faça, né? Não tem tempo a perder. Então a gente tem que usar as soluções, as ideias do nosso tempo, né, para fazer as coisas acontecerem. Por outro lado, eu acho que a gente tá vendo muita gente, eu estou muito entusiasmada com os jovens, eu acho que as crianças e jovens do mundo estão muito atentos a isso, eles estão dizendo, olha, não deixe o problema pra gente, é covardia dessas gerações mais velhas, que não vão estar aqui em 2050, deixar o problema pra gente, então eu acho que eles estão dando um recado muito claro e que a gente tem que ter a humildade e a generosidade de escutar. Guilherme, seu recado. Eu acho que a provocação importante de deixar para quem está nos ouvindo é de que nós como cidadãos, às vezes parece muito difícil e sempre o problema pertence ao outro, a um ente maior, ao órgão público ou às empresas, mas acho que os cidadãos têm uma responsabilidade muito grande porque no final das contas, esses 7 bilhões de cidadãos que habitam o nosso planeta são 7 bilhões de consumidores em maior ou menor grau e deixam um impacto e tudo que a gente está falando aqui tem a ver com uma estratégia de consumo, de gasto de energia, da tua pegada no planeta. Então, acho que a provocação é, sejamos mais críticos. Então, como consumidores, vamos tentar descobrir de onde vem o que eu consumo, de onde vem a minha carne, a minha agricultura, os vegetais que eu consumo, o meu meio de transporte. Eu posso fazer um mix na forma com que eu me desloco pela cidade, usando o meu carro, mas também usando mais transporte público, a minha bicicleta. Então, acho que essa crítica de quem são essas empresas das quais eu compro, né? O que elas fazem, qual a responsabilidade que elas têm, acho que isso é importantíssimo. Então, cidadãos mais críticos, acho que contribuem muito para o planeta e no final das contas essa crítica também tem que se reverter em ações políticas. Eu acho que nós somos importantíssimos para pautar agendas políticas e para mostrar para os nossos governantes, gestores públicos ou para o nosso legislativo o que a gente quer e com isso fazer pressão para que cada vez mais hajam políticas voltadas para um desenvolvimento de menor impacto, um desenvolvimento sustentável na nossa sociedade. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. O Pauta de Impacto fica por aqui e você pode nos encontrar no próximo vídeo, que inclusive pode ser escolhido por você. Mande sua sugestão.